Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está conosco de meio-dia a 1h, simultaneamente pela Rádio Trianon 740M de São Paulo, Rádio Universal 810 de Santos, pela tvetica.com.br e a nossa gloriosa tvexito.com.br. Lembrando que você pode e deve participar conosco através do telefone do ouvinte que participa comigo aqui. Basta discar 0 operadora 11, porque é São Paulo, 5081-3782. 5081-3782. Vamos discutir muitos assuntos. Entre eles, olha, que o grupo destrói mercado após PM proibir baile funk. Parelheiros ganha polo de ecoturismo. Cresce a confiança dos compradores de imóveis. Tecnologia é a principal arma para a segurança. Tudo isso e muito mais na hora e vez nos nossos amigos ilustres convidados, como ele, o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, que é presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil, aqui do estado de São Paulo. Como vai? Tudo bem, querido? Muito bom. A construção civil continua ainda bastante aquecida, embora tenha diminuído um pouco o peso daquele crescimento desordenado, e hoje nós estamos muito bem, graças a Deus. Diminuiu o quê? Estão construindo menos? E um pouco menos. Né? O governo é o responsável também pela falta de investimento. E, diga-se de passagem, a Prefeitura de São Paulo bastante contribuindo com isso. Quase que um ano com baixíssimo grau de investimento na obra pública. Já vamos falar em detalhes, esse e outros assuntos. Recebo aqui também, com muito prazer, a especialista em tecnologia, em segurança, Joelma Dvoranovski. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Eliane, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Primeira vez aqui no programa e é uma honra para mim. De muitas, esperamos, viu? Para dar esclarecimentos aí sobre segurança, gente. Participa também conosco o nosso amigo vereador Alfredinho, ele que é afiliado ao PT. Como vai, Alfredinho? Tudo bem? Tudo bem, um prazer voltar aqui ao seu programa, e você sempre alegre e bonita. Muito obrigada pelo carinho. Recebemos também, com muita alegria, o delegado de polícia Rubens Rezende. Como vai? Oi, Liliane, bom dia. É um renovado prazer estar aqui com vocês, nesse espaço multimídia, né? Falando para a rádio, pela internet, pela TV Êxito, e é muito bom estar aqui. Lembrando que você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito aí no seu smartphone, no seu tablet, é de graça. Aqui os participantes da mesa, eu espero que todos baixem, porque você pode nos acompanhar aí através de um clique de segunda a sexta-feira, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com a programação ao vivo voltada para você, como o programa Gente que Fala e outros aqui que realizamos em nossa grade. Portanto, não perca tempo, baixe o aplicativo da TV Êxito aí de graça no seu aparelho, tá bom? A Jeripoca vai piar, porque eu quero ouvir o que você tem a dizer e os membros aqui da mesa. Um grupo de jovens destruiu e saqueou o supermercado e um posto de combustíveis na Penha após a polícia acabar com um baile funk que acontecia irregularmente em uma rua na região da Penha. Várias lojas foram depredadas e o grupo levou produtos e dinheiro dos locais. Lamentavelmente, é caso de polícia, Rubens Rezende, mas ninguém foi preso. Conte-nos aí. Questão de menor, será? Não sei. Mas com certeza é caso de polícia. A Zona Leste é meio complicado lá, viu? Eu fui seccional lá durante um tempo e eles têm esses bailes funks que surgem do nada. De repente, numa rua qualquer, param 2, 3 carros, abre as portas, é um som ensurdecedor. Daí começa a chegar vendedor de pipoca, vendedor de cachaça, vendedor não sei do quê, e vai chegando gente e vai indo. E no meu tempo, eu me lembro disso aí, a gente ficava... Do nada saía um negócio desse com 2.000 pessoas, 1.500 pessoas, era um absurdo. E esse pessoal, por não ter uma liderança, alguém que os comande, o que acontece? Fica meio ao léu. Aí basta um começar a jogar uma pedra no lugar, pronto, vira um vandalismo total. No caso aí, parece que eles estavam fazendo um baile punk na rua, né? Isso. E em plena rua, exatamente. A polícia foi lá, parou provavelmente porque os vizinhos, a vizinhança, alguém deve ter ido lá reclamar, e eles aproveitaram o motivo para exercer esse ato de vandalismo aí. É um problema de polícia, mas é muito difícil de resolver. Porque, veja só, como você vai agir com 1.000 pessoas, 1.500 pessoas? Primeiro que a polícia não está sabendo, não tem esse tipo de informação preventiva. Deveria ter, mas não tem. Desculpa, eu vou botar lenha nessa fogueira aqui, vocês podem pôr também, você que é especialista em segurança. Como é que a polícia vai agir? A polícia age quando ela não está sendo respeitada, conforme tem que agir. Mas aqui em São Paulo, a polícia está amarrada.
Polícia não pode agir aqui. Vândalos podem. Esse negócio do baile é uma questão também bastante comercial, porque o baile é como se fosse um oásis, uma coisa maravilhosa para o vendedor de droga, para o vendedor de cachaça, para o vendedor de maconha, crack, etc. Quando eles são impedidos de ter o baile, isso prejudica bastante o comércio e tal, e eles fazem esse tipo de ação justamente para contrapor a polícia, a opinião pública, a população, onde haja um problema qualquer de um tiro, uma bala perdida, matar uma criança, etc., e a polícia, então, começar a folgar mais a condição desses bailes. Mas, na verdade, por um lado, o baile funk não tem nada a ver com isso. O baile funk é uma manifestação que eu acho maravilhosa, espetacular. Eu nunca fui convidado para um, mas se for, eu vou tentar dançar, mesmo com a minha idade. O problema que eu acho que acontece é a repressão, a represália e a confusão, ela nasce do comerciante frustrado, o bandido que é traficante, o vendedor de cachaça ilegal, que vende ao menor, o vendedor do cigarro contrabandeado do Paraguai e assim por diante. Então, essa manifestação contra a suspensão do baile funk é que deve ser prevenida puramente de crime e baixar o cacete nesse povo e prender, não tem dúvida nenhuma. Luiz, não no baile. Só para fazer, não no baile. Talvez eu não esclareci direito, não fui feliz na minha fala, mas o seguinte, esse baile é feito no meio da rua. Então você está atrapalhando o trânsito, a vizinhança vai reclamar, não é num lugar próprio para isso. Evidentemente, ninguém tinha. E quando eu disse que a polícia não deveria saber, não sabe, é porque esse movimento ele se faz instantaneamente. Não é uma coisa que, não, é um baile punk que vai ser sábado às 10 horas da noite em tal lugar aí. Evidentemente, todo mundo sabe. Mas, de repente, pela internet, pelo celular, marca-se um lugar e chega de um povão que ninguém está esperando. E se eu fosse a prefeitura, tomava providência de criar espaços próprios para a manifestação cultural, que é o baile funk. Na Zona Leste não existe ao isso. Invés de tomar a atitude de dizer que a polícia não para. Então, quer dizer, na verdade, é uma cadeia que bate no investimento público. Exatamente, não tem investimento público, o pessoal não tem, eles não têm, inclusive, então, dinheiro para sair de lá, sair de lá e não vir para outros lugares. Então, eles ficam lá mesmo. O vereador Alfredinho está numa angústia terrível, doido para fazer investimento público na região dele e não está conseguindo há um ano. Quem? Do vereador Alfredinho. Quer ver? Pergunta ele. Quer ver? Cita ele, para ver se ele não fala. Pode falar, vereador. Não, até oportuno esse debate. Eu quero parabenizar o Luiz aí, porque ele tocou num ponto bem interessante, porque a semana passada, 2 semanas atrás, se eu não me falo a memória, o prefeito vetou um projeto que proibia baile funk, aprovado na Câmara, até que eu sou contra. E muitos entenderam que o prefeito estava autorizando o baile funk. Não é verdade, o prefeito vetou um projeto que proibiu o baile funk, isso não pode ser proibido. Óbvio. O caminho é o que ele falou, determinar espaços, casas noturnas e espaços públicos, onde não atrapalhe a população. Eu moro na periferia e eu vivo isso no dia a dia. Na minha casa, graças a Deus. Em frente à minha casa, no fim de semana, nos fins de semana principalmente, passa vários carros com um som que treme onde eu estou no meu quarto. Há uma lei, é bom recordar que há uma lei que autoriza que pode ser feita a apreensão do veículo, uma multa de R$1.000 e a apreensão do veículo. Isso a polícia pode fazer. Essa lei já foi aprovada na Câmara e já está valendo. Aí, muitos comerciantes exatamente se aproveitam disso para poder promover o baile funk e vender seus produtos, que é bebida. Você fala, Alfredinho, comerciante, mas não são traficantes mesmo. Não é um comerciante. Porque o comerciante se entende comerciante, o indivíduo que está lá, que paga o imposto, que tem o seu estabelecimento comercial funcionando lá, não. É um cara que vai vender cachaça que ele pega de casa ou maconha. Para tranquilizar, meu amigo construtor, vai ter muitas obras esse ano. Vai ter muito investimento. Fica tranquilo. Isso é muito bom. O baile funk, ele precisa ter um local do recurso ter público, sido encurtado um pouco, graças a Deus. Mas terá muito investimento. Eu sou a favor do prefeito ter mandado parar com essas porcarias de baile funk. E eu dito porcaria porque é funk, podia ser rock, podia ser o que for. Lugar impróprio não pode ser feito. Exato. Não pode ser feito. Quem paga imposto, que não é barato, IPTU em São Paulo, tem o direito de reclamar e dizer não quero na minha rua, não quero próximo à minha rua. Ou não. Eu sou brava assim, você está me chegando hoje. Viu? Seja bem-vinda, pode ficar calminha aí ou ficar brava também. Aqui a tribuna é livre. Faça o seu comentário. E eu até queria falar, Liliane, que eu acho que é muito importante nesses espaços a gente colocar câmeras de altíssima qualidade que a gente pode conseguir exatamente saber o que aconteceu. Não tenha dúvida. Na hora que você tira da rua e põe no espaço próprio construído pelo poder público, é muito melhor. Acaba o problema da violência, dirige esse problema do som, o horário, tudo melhora. Não entra o bandido que vai vender tóxico, não entra o
mau Você tem caráter, controle, né? que vai vender bebida alcoólica para menor e assim sucessivamente, sem dúvida. Câmara nele, local Porque próprio e investimento público. as câmeras, elas podem ser preventivas e coibitivas. E, nesse caso, elas vão servir para as duas coisas. A gente pode estar se alarmando a polícia sobre o que está acontecendo, que está começando da maneira errada. E também, assim, as pessoas podem se divertir na periferia, porque realmente é um problema também não ter o que fazer, né? É um problema, não tem o É um que problema. fazer. Pelo amor de Deus. Exatamente, o senhor está concordando, é do seu quintal, seu vereador. É do seu quintal que nós vamos falar agora, seu vereador. Por quê? Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. Cadê a juventude que não é atendida aí? O que nós temos pela frente aí em 2014? Dê boa notícia, Alfredinho. Não, veja, quando eu disse que terá investimento, que o nosso aí, presidente da Associação aí das Pequenas e Médias Empresas disse, é porque o projeto do prefeito, e baseado no orçamento que nós aprovamos na Câmara, é para uma série de obras, por exemplo, corredores de ônibus, que embora tenha um problema lá no Tribunal de Contas, deve ser acertado e ser liberados corredores de ônibus e construção de vias, como duplicação, construção de hospital, inclusive na minha região, Parelheiro vai ganhar um hospital, vamos ter audiência pública na segunda-feira que vem, já, construção de várias amas no campo da saúde e muitas escolas e creches. Claro, isso é o suficiente para atender as demandas? Não é. Nós estamos falando aqui no assunto, por exemplo, de investimento público. Há situações, muitos bairros aqui em São Paulo, a maioria dos bairros, quase todos eles, são verdadeiros municípios dentro de uma grande cidade. Não tenha dúvida. E tem bairro aqui em São Paulo que não tem uma praça. A grande maioria dos bairros da periferia não tem uma praça pública. Não tenha dúvida. Só para você ter ideia, uma emenda minha autoria, eu mandei um recurso lá para o Jardim Varginha para fazer a primeira praça do bairro. A praça foi feita. Aí o problema agora é que o pessoal está ocupando para fazer o baile funk. Aí estão me xingando porque acham que eu sou culpado do baile funk. Mas eu mandei fazer a praça lá com aqueles aparelhos de ginástica e tal. Foi para a população usar, principalmente a população idosa que queira usar o aparelho de ginástica, as crianças com playground e tudo, não foi para o baile funk. Então, a falta de espaço público na cidade de São Paulo realmente um problema sério. Nós precisamos ter espaço público e ter atividade nesses espaços públicos, porque aí diminui a violência, ajuda e dá qualidade de vida para as pessoas. Olha aí, gente, o prefeito Fernando Haddad sancionou a lei que cria o polo de ecoturismo de Parelheiros e Marcilac. Os investimentos serão direcionados para limpeza urbana, segurança, transporte, estacionamento e sinalização turística. De acordo com a Organização Mundial de Turismo, o ecoturismo cresce 24% ao ano contra apenas 7% do turismo convencional. Chega em boa hora, Alfredinho. Aliás, esse projeto é de minha autoria. Eu apresentei esse projeto na Câmara, felizmente foi aprovado por todos os vereadores e o prefeito sancionou, agora virou lei. A região de Parelheiros, como você viu algumas imagens ali, é uma região, o prefeito sempre disse que o povo precisa conhecer Parelheiros. Isso aí é cachoeira, tem trilhas lá mais para frente. Mas isso aí tem segurança ou a gente vai chegar lá, vai ser morto, assassinado, estuprado? Então, não, pergunto logo, porque lindo Mas tem segurança? A ideia de construir o projeto do polo é exatamente para levar toda essa infraestrutura para dar essa segurança. Ou seja, é para incentivar, por exemplo, prever incentivos fiscais para quem for montar uma pousada, para quem for montar um hotel fazenda. Isso vem também, por consequência, criar emprego. Parelheiros é um bairro que tem mais de 200 mil habitantes, e a dificuldade de emprego lá é muito grande. As pessoas se deslocam de lá até aqui o centro, que tem pessoas que moram lá. Eu estive na aldeia Curucutu, que é lá na barragem no sábado, 70 quilômetros até aqui o centro. Lá é Marcilac, né? Lá para o lado de Exato, eu conheço muito bem. Barragem, Marcilac. Então, a ideia é que possa criar emprego. O prefeito já está fazendo, por exemplo, vai fazer 100 quilômetros de ciclovias. Já começou, já é fato, já começou. Que é aquele morador que sai aqui do centro, que quer conhecer essas maravilhas, essas belezas que aí foram mostradas, possa pegar sua bicicleta e vá até ela. Andar 100 quilômetros? Não. De bicicleta? São 100 quilômetros de trilha na região inteira. Sim. Por exemplo, quem quer ir para Marcilac, a ciclovia começa a partir lá do centro de Parelheiros. Quem quer ir, por exemplo, para Barragem, lá na aldeia Curucutu, começa também lá do centro de Parelheiros, vai até a Barragem. E mais outras. São 100 quilômetros no total, partindo ali do começo do território, que compreende da responsabilidade da subprefeitura de Parelheiros, que é ali no final da Tautonho Vilela, até lá o fundo de
de Parelheiros. Mostra essas fotos aí de Vereador, novo, Rayala, que não, lindas. A gente nem vamos imagina que tem isso aqui, ó. Dentro Olha disso, isso. a E gente até só tem que canoais dar os lá. parabéns. O governo tem a sorte de ter a melhor nível de Câmara de Vereadores que ele possa ter. Tem vereador desse nível que você está vendo. Ó. Tem a visão de um paraíso desse, ficar abandonado e agora virar um polo de ecoturismo. Meus parabéns, viu, vereador? Eu só preciso que seja apertado para que o investimento público cresça mais. O investimento público ele não pode ficar por conta da utilização de um massacre de dívida ou da próprio custo da máquina, ele ficar prejudicado. O investimento público ele faz parte do desenvolvimento de uma cidade. A necessidade de São Paulo é enorme. Nós temos um instrumento que é, por exemplo, uma Câmara desse nível, com um vereador que tem um magnífico projeto desse. Enfim, meus parabéns, mas vamos apertar lá o prefeito para... Luiz Carlos, eu gostaria de saber do vereador também, você me permite, Lili? Pois não. Liliane, é o seguinte, eu quero... Da onde vem esse dinheiro para fazer isso aí? Porque você disse, o vereador disse que parece que vai haver uma anistia fiscal, um incentivo fiscal. O incentivo fiscal, ele está tirando um lugar para colocar no outro. Porque é um dinheiro nosso, que nós que pagamos imposto, e que deveria esse dinheiro ir para a prefeitura para ser colocado. A partir do momento do incentivo fiscal, esse dinheiro que não vai mais para a prefeitura, certo? Vai para o particular lá que vai fazer esse empreendimento. Vai retornar. Bom, eu sei. Vai retornar um dia com coisa. Como eu vejo muito, o senhor é do PT, e eu vejo por demais isso aí. O PT vai fazer, está fazendo, vai começar, vai ficar. São tudo milhões de casas, milhões de não sei o quê, milhões daquilo. Eu quero saber, o próprio prefeito Haddad, ele, quando era candidato, São Paulo ia ficar uma maravilha. Depois ele entrou e falou, puxa, mas não tem dinheiro, vamos aumentar o IPTU. Aí, obviamente, todo mundo caiu de pau em cima dele, não deixaram aumentar o IPTU. O próprio Tribunal de Contas falou, não, isso é um absurdo, parou o IPTU dele, mas não tem dinheiro. Ele não sabia que não tinha dinheiro antes? É isso que eu quero saber. Eu concordo com o que o Luiz falou. O Luiz Alberto é uma pessoa que conhece muito bem isso aí. Tudo que ele falou, eu concordo. Mas eu queria saber, da onde vai sair o dinheiro? Isso aí vai realmente acabar? Quando nós todos aqui, poderemos ir visitar esse parque? Só teria uma ideia disso? Então, veja, aí essa lei ela possibilita que venha dinheiro de vários segmentos. Por exemplo, o governo federal. Ela permite que faça convênios com ministérios, Ministério do Turismo é um exemplo que pode será feito convênio. Por exemplo, o Fundurb. O Fundurb é um fundo que está lá no governo federal, que o governo já trouxe 100 milhões do Fundurb para esse tipo de investimento, como ciclovias, né? E outros investimentos. Do próprio dinheiro do município, quando você dá uma isenção de algum tipo de imposto, é porque vai retornar. Quando o governo federal dá isenção para as montadoras do IPI, é porque retorna com o volume de vendas de veículos. E a preservação do emprego. Com licença. Mas, ao mesmo tempo, ele abriu o crédito para comprar esses veículos. A partir do momento que o crédito começou a acabar, porque uma hora acaba, não sei se o senhor leu o Estadão de ontem, do domingo, ele diz o seguinte, a Caixa Econômica Federal, que foi a que mais deu crédito para todo mundo, ela está praticamente quebrada. Ela deve, porque tem um limite de endividamento. O limite de endividamento dela é o dobro dos outros bancos, tanto o Banco do Brasil, o Banco Privado. Quer dizer, é muito fácil falar isso. A Caixa Econômica Federal, ela não tem objetivo de lucro. Não, mas o dinheiro nosso. É inverter no social. É o dinheiro. Não, mas o objetivo de lá. Ele é um construtor, ele sabe o quanto que a Caixa ajudou a financiar. Não é que a Caixa ajudou a financiar. Eu quero saber, quando a Caixa quebrar, quem é que vai colocar o dinheiro na Caixa? Tá nós. Nós temos que usar a Caixa e o Banco do Brasil para o retorno lá dos lucros que eles dinheiro obtêm, é coisa séria, tem que ser tratado, tem que ser tratado direitinho. Se o senhor pensar assim, nós nunca vamos mudar esse país. Se o senhor pensar assim, esse país não vai mudar desse jeito, quem tem o objetivo de ganhar dinheiro é o Bradesco, é o Itaú, sem dúvida. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são empresas públicas. O Banco do Brasil é uma empresa privada públicas. Também. Porque não, ela é pública, privada, ela é mista, mas ela então já melhorou, ela é não pública, mas o Estado... O sócio majoritário dela é o governo. Isso. Esse é o sócio majoritário. Mas tem muitos particulares que são acionistas também. Agora, do Brasil, tem se essas empresas não tiverem o objetivo de pegar o que ela lucra e investir no social... Mas para investir no social, precisa investir com muito cuidado, sem corrupção, sem envolvimento disso. Não, o governo federal vai mandar 100 milhões. Da onde ele tira esses 100 milhões que eu não entendo?
Se ele tem 100 milhões para isso, se ele tem 100 milhões para isso, por que não melhora a merenda escolar? Por que não melhora as prisões lá no Maranhão? Por que não faz isso? O governo federal tem dinheiro e tem muito dinheiro. Dá para resolver todos os problemas? Dá. Eu acabei de chegar do Nordeste, do Piauí, da minha terra, onde eu nasci, que é um lugar dos mais pobres. E se o senhor for visitar lá o Nordeste, você vai ver que a vida das pessoas mudaram. Eu digo isso que eu vim de lá há 35 anos que eu estou aqui e nunca perdi o contato lá com a minha terra. E eu via lá o jegue foi substituído pelas motos, as motos pelos carros. Melhorou muito a vida. Agora, em vez do jegue, tem uma moto. Comendo bem. Não existe mais miséria de fome. Não existe, de fome. Se o senhor quiser ver lá, vá lá e veja. Eu digo isso porque eu não vou para Paris quando eu estou de férias, nem vou lá. Não é que eu estou nada contra quem em Paris. Se eu tiver a chance de eu quero ir porque é muito bonito. Aliás, meu sonho Paris, em Paris. O Piauí, evidentemente, eu prefiro ir para Paris. Mas eu vou, eu prefiro ir para o Piauí. Tudo bem. Prefiro o Piauí. Quero ir em Paris, sim. Mas quero ir em Paris, quero ir em Roma, tenho vontade de conhecer Roma, mas prefiro ir para o Piauí porque o meu país é a tua cidade, você nasceu lá. Estado, também concordo, meus pais, visitar a tua família, claro. Então, eu posso dizer para o senhor o seguinte. É mais um problema sentimental. Aqui em São Paulo, hoje, tem mais mendigo de rua, mendigo foi muito forte a expressão, mas moradores de ruas aí que tratam como mendigos, muitas vezes, do que para lá, viu? Lá tem o Bolsa Família mais Vamos forte, lá, mas o problema está em São Paulo e cresce a confiança dos compradores de imóveis. Pois é, esses compradores de imóvel se mostraram mais confiantes no fim de 2013, segundo o índice de confiança do comprador desse imóvel, né, tendo crescimento aí de 6,1%. O resultado do índice é maior desde 2009. Segundo analistas, esse resultado mostra a retomada do otimismo do consumidor desde outubro e proporcionará um mercado imobiliário aquecido no início de 2014. Eu fico na dúvida, Luiz Alberto. Não. Eu não sei se é porque ele não tem opção e aí ele vai para coisa predatória ou não. Se não, é fato. Nunca o governo federal e um pouco o estadual e quase nada o municipal investiu tanto em habitação. O programa Minha Casa Minha Vida despejou a quantidade de dinheiro neste programa que redunda aproximadamente 15 anos para trás do programa, que já tem 4 anos, ele nunca foi investido. Quer dizer, então você imagina que o boom imobiliário vem acompanhado do emprego, o emprego para quem é desqualificado, que é a única indústria que emprega o desqualificado é a indústria da construção civil, e com isso veio o imóvel. Esse imóvel que eu estou falando é para a população maior, mais carente e numa maior quantidade. Agora, também o outro imóvel da classe média baixa e média média foi também bastante privilegiado pelo empréstimo de juros mais barato. Foi feita uma pressão pelos bancos com o majoritário do governo, que principalmente Caixa Econômica e Banco do Brasil. Hoje os dois fazem o financiamento, inclusive até no Minha Casa Minha Vida, só fazia a Caixa, agora fazem os dois. E os outros bancos particulares acompanharam um pouco no classe média baixa e média média. Agora, quando você fala em média alta e alto padrão, altíssimo e etc., isso sim, houve um desgoverno nos seus preços por conta dos investidores. Eles compraram principalmente o imóvel comercial, quer dizer, escritórios, não foi nem galpões, mas alguma coisa em galpão, para investimento no aluguel futuro. Quer dizer, quando você tem uma remuneração do seu dinheiro baixa, como é hoje, você aplica e recebe 0,5 ao mês, você procura outros tipos de colocar o dinheiro para ver se tem uma remuneração melhor. Então, isso houve essa bolha na média alta e alto e altíssimo padrão. Mas no resto foi maravilhoso. E a confiança vai continuar, o juro não aumentou e a quantidade de investimento previsto está grande. São Paulo, capital, tem um problema seríssimo, que é o custo do terreno. Não será nunca possível atender a demanda da São Paulo capital, o município de São Paulo, mas num programa estadual e federal, com ajuda federal, eu acredito que pode-se tentar resolver um pouco de São Paulo. O problema de São Paulo de investimento é que o governante de São Paulo ele tem que ter a noção de que São Paulo gera não só os 38% do PIB que ele faz parte, que ele tem, ele gera muito mais, ele investe muito mais. Quando a Constituição mudou
e os impostos foram todos para o bolso federal, né, isso você vai ter que ter uma artimanha de renegociar as dívidas, não mais numa conta comum, quer dizer, do jeito que é A é B. Não, se eu ponho mais, eu tenho condição de renegociar a minha dívida melhor. Por exemplo, eu só tomo de empréstimo exatamente R$ 1.200 no meu banco. Mas eu acredito que uma grande indústria ou um comércio, uma grande casa comercial, eu tenho R$ 1 bilhão para o banco emprestar para ela. Então, é um tratamento diferente dele para mim. São Paulo, a mesma coisa deveria ser. Isso o prefeito tratou, eu acredito, de uma forma que não colocou direito isso e não conseguiu fazer a nossa renegociação da dívida, o que prejudicou bastante os investimentos. Aí, como é que pode vir o investimento? Aí vamos para o resenha. Só tem jeito de vir através de programas. Não há condição de você chegar lá e dizer, me dê dinheiro para eu colocar dentro da cidade de São Paulo a gestão da forma que eu quero. Isso passa a não existir mais, porque eu não tenho condição de receber o financiamento federal em dinheiro vivo. Eu só posso receber através de programa ou incentivo. Então, é outra maneira que o prefeito vai ter. O que eu quero é que tenha. Ele tem material para isso. Ele tem Câmara para isso, quer dizer, o vereador não está contra ele pelo simples fato de contra. O vereador também quer um investimento. Pressiona ele também pelo investimento. Eu também não estou contra ele, Luiz, com relação a isso. E tem outra coisa, ele digo mais, eu acho que ele vai encontrar o lugar comum. Por exemplo, o IPTU é outra coisa que ele colocou mal colocado. Eu não sei por que ele coloca errado essas coisas, porque o IPTU, nunca ninguém isentou uma quantidade tão grande de gente de pagar IPTU. Isto é, você que morava na favela ou num condomínio onde é muito baixo o valor daquele local e distante, ele foi incentivado a pagar 0 de IPTU. Então, foi isento aproximadamente quase, vamos dizer assim, 200 mil ou 300 mil. Mas veja só, essa isenção... Mais de 1 milhão. Luiz, aí você teve uma redução daquelas partes que ficaram sem a condição de melhora no seu valor. Aumentou o valor do imóvel. Aí que aumentou enormemente, mas você chega numa Faria Lima, por exemplo, onde você comprava R$ 2.500 um metro quadrado de um escritório, e hoje você compra R$ 35 mil. Bom, mas acontece o seguinte, esse lucro que a pessoa tem, ele só vai pagar quando ele for vender. Então você imagina uma senhora, uma viúva qualquer que tem uma casa no Jardim Europa. Ela nasceu naquela casa, ela viveu naquela casa. De repente o IPTU dela passa a ser absurdamente e ela não tem mais condições financeiras. O que ela faz? Ela vende a casa? Aluga, sem dúvida. Ela aluga, e ela aluga a casa. Ela sai da casa que ela nasceu, ela sai tudo para alugar. Isso para ser rápido. Para financiar. Porque na hora que ela não tiver dinheiro para pagar algo, como que se valoriza aquela casa dela do Jardim Europa, num valor venal de, por exemplo, R$ 500 mil, e a casa dela, se ela fosse vender, valeria 25 milhões, ela ou aluga ou toma outra solução. O governo não pode penalizar o sujeito que está lá na favela do Gurucuca, pagando o IPTU. Você não pode tirar 2 vezes dela, porque a hora que ela for vender a casa dela por 25 milhões, ela vai pagar o imposto. Ela vai pagar o imposto que não é o valor da casa, é um imposto. Se ela ganhar 3 salários mínimos, ela está isenta. Também tem isso. Está isenta. Se ela ganhar 4 salários mínimos, ela está... Se vocês acham justo, ela vai pagar... Eu acho um verdadeiro absurdo. Aí a conversa já foge. Aí a conversa já foge. Quer dizer que se ela for uma miserável, aquela casa... Vida, meu amigo. Não, mas não adianta mais discutir. O IPTU não passou, acabou. Infelizmente foi mal colocado, foi mal mostrado. O que estava discutindo do prefeito é que quando ele se apresentou como prefeito, ele falou um monte de coisa que não é verdade, que ele não fez. É isso que é o problema. Mas esse é um ano de governo. Você está cobrando um cara que tem um ano de governo. Não, você está cobrando um cara de um ano de governo. Estou cobrando um cara que foi lá e disse que ia fazer isso, depois falou, puxa, mas não tem dinheiro. Ele não sabia. Ele não sabia. Mas olha, é muito difícil de provar uma coisa dessa. Mas, com certeza, o prefeito tomou a consciência de que essas atitudes, tanto da negociação da dívida como essa regularização da cobrança do IPTU, acredito eu que tenham sido mal colocadas e por isso ele perdeu essas 2 grandes batalhas. Batalha essa que é bom para a gente, porque vem o dinheiro para aqui, para a cidade de São Paulo, onde a gente mora. Então, eu acho que mesmo assim o prefeito tem uma capacidade de gestão pública que isso ele vai dar uma condição de melhorar. Se Deus quiser, torço que este ano, eu tenho um otimismo exagerado. E não sou do PT, não tenho partido. Conheci o vereador Alfredinho aqui tem 5 minutos, só eu elogiei porque eu vi um projeto bom. Mas, olha, esse ano nós vamos ter condição da cidade de São Paulo ter bastante investimento. Aliás, eu elogiei teu otimismo aí embaixo. Tem que passar para outro assunto aqui, que é da hora e vez também a Joelma, né? Motivado pelo alto índice de violência e a proximidade da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, o segmento de segurança cresce exponencialmente em todo o Brasil. Com isso,
Equipamentos de alta tecnologia, como câmeras de altíssima resolução, botão de pânico, interligação com a polícia, têm se tornado a grande arma para o reconhecimento e captura dos criminosos. Joelma, você trabalha diretamente com uma empresa de segurança. Você acha que avançamos ao ponto dessa tecnologia ainda, o bandido não ter acesso a ela? Bom, Liliane, eu estava quietinha aqui, que eu estava ouvindo nossos amigos, que estava muito interessante a conversa. Mas, enfim, em todas as áreas, a segurança ela é muito importante para a gente prevenir ou coibir, como eu estava falando. Então, o Luiz aqui pode me ajudar, né? Quando a gente vai desenvolver um projeto, a gente sempre tem que pensar na construção, aonde a gente vai colocar essas câmeras de segurança. Porque o local onde a gente coloca essas câmeras que vai fazer a diferença na hora da gente conseguir identificar as pessoas. Então, por exemplo, agora nos Estados Unidos, no JK, no aeroporto, eles trocaram todas as câmeras, trocaram 247 câmeras de segurança com identificação, com biometria, com software de inteligência. Por quê? Porque quando a pessoa está fazendo check-in, já vai tirar foto, e essa foto já vai para um banco de dados que eles têm com a polícia, né, com vários centros da polícia, e isso vai fazer com que vai prevenir para saber se a pessoa tem algum problema na polícia, algum terrorista. E isso a gente tem que trazer para o Brasil, que ainda não veio. Está chegando agora com a Copa, o estádio do Atlético do Paranaense, eles já colocaram esse sistema de segurança com 167 câmeras com inteligência, porque não é só colocar a câmera, o importante é o software que vem por trás e também todos os cabos e a velocidade que essas informações chegam até um centro de monitoramento. Por exemplo, isso é muito caro? Então, hoje a gente faz 2 anos que chegou no mercado câmeras de pixel. Porque antigamente a gente tinha câmeras com linhas, elas não eram tão exatas, tão precisas. E, obviamente, que o preço subiu, né? O mercado de segurança, na América do Norte, na Europa, ele cresceu muito. Foi um mercado que não entrou em recessão. Por quê? Porque as pessoas viram que estava na hora de trocar. A tecnologia ela é muito rápida. Então, 1 ano, tu já tem uma câmera muito mais moderna. Hoje, nós temos câmeras de segurança que têm 12 megapixels. Então, a gente está falando de um preço muito maior do que uma câmera normal. Isso é importante por quê? Para conseguir fazer a identificação correta das pessoas. Então, num baile funk ou num estádio de futebol, a gente consegue saber que aquela pessoa que está entrando, quando ela passa o seu cartão de entrada, né, o seu ingresso, se ela tem algum problema na polícia. E isso é muito importante para a gente conseguir prevenir todas essas coisas que acontecem, que depois chegam aos jornais e as câmeras de segurança estão lá, porque elas são os olhos, né? A gente consegue monitorar tudo. Até a nossa apresentadora aqui estava monitorando seus filhos, que estavam 1 hora vendo TV. Olhando ele. Então, as câmeras são muito importantes e a qualidade. Então, hoje em dia está acontecendo o quê? Um retrofit. Todo mundo está repensando e trocando as suas câmeras por uma tecnologia maior. É mais caro? É, com certeza, porque todo equipamento que chega, ele tem uma tecnologia, uma pesquisa, um desenvolvimento, que isso demanda tempo e dinheiro. Mas vale a pena a gente investir. Vale a pena. Inclusive, nas ruas de São Paulo, a gente tem visto isso frequentemente, a elucidação de casos ajudando a polícia por conta de câmeras vizinhas. Sem dúvida. Que fazem a captura da imagem e aí depois é possível identificar o bandido. Mas vamos pegar 2 casos, né? Na Maratona de Boston, as câmeras das vias públicas não conseguiram identificar os meliantes. Quem conseguiu identificar foram umas outras câmeras particulares de uma mercearia, de uma loja. Então, com isso, os Estados Unidos estão fazendo todo um retrofit em todos os seus aeroportos, porque tu consegue identificar. O que a gente vê nos filmes é o que está trazendo hoje para a nossa vida. E tu consegue entrar em contato com as centrais de monitoramento, tu consegue saber em 1 minuto se a pessoa tem algum problema com a polícia. Mas, viu, Joelma, com relação a isso, se vendendo mais, com certeza o preço vai abaixar também e vai se tornar acessível. A Liliane deve lembrar, acho que um ano passado, 1 ano e meio atrás, o Walter Torre esteve aqui com a gente, né? Foi. E ele falou que ele já estava procurando esse tipo de coisa para colocar na arena do Palmeiras. Como é que chama? A Arena do Palmeiras mesmo. Sim. Que exatamente com isso aí, com o biotipo tal, de que conforme a pessoa fosse entrando no estádio, já tinha uma lista. Esse aqui é procurado, esse aqui é isso. Não, e hoje o que é mais interessante, assim, até, deixa eu sair um pouquinho do Brasil, né? Vou para a África. Eu estava lendo uma reportagem que a fundação do Bill Gates e da Melinda Gates, eles fizeram um trabalho muito interessante na saúde.
Por quê? Porque eles financiam várias vacinas na África, em Uganda, em Ruanda e no Quênia. E o que acontecia? 50% dessas vacinas iam para o lixo. Por quê? Porque as pessoas não têm uma carteirinha de vacinação, elas nem sabem por que estão sendo vacinadas. Então, elas entravam na fila e tomavam a vacina novamente. E o que eles verificaram? Que com a biometria, então, eles colocaram um sistema de biometria, a pessoa vai lá, coloca o dedinho e sabe todo o histórico dela, que ninguém sabe. E, com isso, eles conseguiram aumentar, né, a demanda das vacinas na população. Então, a parte de segurança, quando a gente fala de segurança, a gente fala de biometria, de câmeras de segurança patrimonial, claro. A gente fala controle de acessos, né? É todo um sistema integrado que hoje está crescendo muito e o desenvolvimento está... cada dia que chega nas nossas casas está muito mais avançado e nos traz uma segurança muito grande. Por quê? Porque, se tu for pensar, todo mundo pode prevenir. Né? Nós tivemos um grande problema quando mataram aquela dentista, vocês sabem? Nos procuraram para a gente desenvolver um sistema, né, unido com todos os consultórios. Porque, realmente, tu entra uma pessoa no teu consultório e tu não sabe. Tu não sabe o que a pessoa é. Então, hoje em dia, muitos consultórios já têm um sistema simples de identificação com um botão de pânico que todo mundo já sabe o que está acontecendo naquele consultório. Mas aí me causa um pouquinho de angústia também. Porque tem um sistema de botão de pânico que aí o camarada liga para o local para saber se está tudo bem. Isso me irrita um pouco, sabe? Aquela coisa da confirmação. E me irrita um pouco, não me irrita muito. Porque eu penso assim, se você vende um serviço, você tem que atender. Mas são muitos e pode ser que seja apertou sem querer, um alarde falso, mas daí, sabe? Essa coisa de, tem um botão, para um pouquinho, vamos ligar lá. A pessoa está lá, aí às vezes a pessoa identifica assim, senha, alarme, né? O bandido já sabe que está sendo... E isso não chegou aí alguma coisa mais nova do que isso? O que acontece? Hoje em dia a gente tem um software, já tem um software no próprio telefone que tu pode baixar, que é o botão antipânico no telefone. E a pessoa mais próxima vai na tua casa. Criou-se uma associação de pessoas para os dentistas. Eu estou falando porque foi o que eu trabalhei, né? Então, eles criaram esse botão antipânico no telefone, no smartphone, e a pessoa mais próxima, ela vai lá. Por quê? Porque as empresas de segurança, elas visam diminuir os custos, né? Para aumentar os lucros. Então, a gente vai ter que se unir a sociedade tem que se unir e procurar soluções e não só esperar que as empresas tragam essas soluções para a gente, porque a segurança a gente que tem que se preocupar na casa da gente, no escritório, e quando a gente desenvolve, né, uma construção, desenvolve uma ideia, sempre pensar aonde a gente vai colocar as câmeras, porque é muito simples, chama uma empresa de segurança e vamos colocar as câmeras. Mas tem que quebrar. Não, eu não quero quebrar, porque tem que passar a infraestrutura, e o pessoal da construção civil tem que pensar nisso antes. Então, eu acho que é a união, né, de todos os setores para a gente tentar buscar a excelência em segurança, que é o que está faltando no Brasil. Que não adianta só a gente esperar que as coisas aconteçam e depois a gente, vamos resolver, vamos fazer isso. A gente tem que pensar antes, coibir o crime de uma maneira que a pessoa não queira fazer. Pensa duas vezes, porque sabe que vai estar sendo monitorada, em 5 minutos vai estar no Jornal Nacional. Monitorada é pega e nada acontece. Já vou contar esse caso aí para vocês depois do intervalo comercial. Hoje a gente está aqui para fazer o que a gente mais gosta de fazer, que é indicar bem. A cada programa, trataremos de um assunto específico em pequenas doses. Meu nome é Lúcia Coutinho e eu sou odontopediatra. E teremos muita coisa interessante ainda a ser abordada. Mundialmente conhecido como Rei do Rock, Elvis Presley foi um dos maiores ícones de sua época. Sério. Vem aí, o seu programa de justiça. Papo sério? Papo sério? Papo sério, pra vocês. Tá. Gente, olha aí, bandidos fazem arrastão no Parque Vila Lobos. Ao menos 60 criminosos fizeram um arrastão ontem no Parque Vila Lobos. O grupo roubou carteiras, relógios, celulares. A polícia foi acionada e perseguiu os bandidos até uma favela vizinha, onde o menor foi detido com uma arma calibre 12 e diversas munições. Ele já tem passagem criminal aí por tráfico, mas foi liberado porque nenhuma vítima do arrastão procurou a polícia. Isso não é flagrante? Porte de arma ou portar uma arma na crime? Eu não entendo mais nada. Que país é esse? Quer dizer, se me pegarem portando uma arma, eu vou presa. Sem dúvida.
Agora pegou o menino tem ficha criminal, não vai preso? Não. Ele pode ir de novo para... ele vai para casa. Ele vai não para a casa dele, ele vai para a Fundação Casa. Ele Fundação pode, Casa. É só uma arma pode ir para a Fundação calibre Casa. 12, é uma arma, não sei se você sabe o calibre 12, é desse tamanho. Foi liberado, delegado, o senhor não ouviu a notícia? Foi liberado. Ele foi embora para casa dele, não para a Fundação Casa, que deve estar assim também por incompetência lá, que ninguém reabilita ninguém. Se realmente essa notícia for verdadeira, esse delegado que liberou ele vai para a rua. Eu não vejo outra possibilidade. Isso, delegado, as notícias que a gente fala aqui são verdadeiras. Não, mas não estou falando disso aí. Não é isso, verdadeira, perdão. Não estou falando que a notícia é mentirosa. A colocação que foi dada na notícia foi liberado por algum motivo. A arma não estava com ele. Sem dúvida. Ele não foi preso lá, ele foi para casa. Na casa não é considerada prisão, é considerado um lugar lá deles, lá, ligado ao estatuto de exatamente isso. Educacional. Então, não estou falando que a notícia liberou. Está errada, mas que ela não está retratando aquilo que realmente aconteceu, não está. Ou de duas uma, ou então o delegado que fez isso vai para a rua. E não tem outro jeito, a corregedoria está sabendo disso, a corregedoria vai ver. Não existe outra possibilidade. Olha aqui, rolezinhos se espalham pelo país, iniciados em São Paulo. Esses rolezinhos já se espalham por todo o país, tendo ocorrido neste fim de semana no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Aracaju e Goiânia. Em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin disse que a polícia deverá acompanhar o movimento de longe, pois enquanto não houver roubo ou depredação, trata-se apenas de uma atividade cultural. Atividade cultural não é no templo de consumo. A atividade cultural, governador, é ir ao teatro, é ir num museu, é ir numa exposição. Eu nunca vi atividade cultural sem shopping. Mas, enfim, né? O governador tem uma interpretação, o prefeito tem uma interpretação. A minha interpretação é que está acontecendo o que todo mundo está acompanhando, está vendo, né? Uma desorganização, uma falta de respeito, uma provocação à sociedade dessas criaturas que estão clamando por limite. Porque adolescente clama por limite e ninguém quer dar. Fica os filósofos de plantão, todo mundo dando nomes bonitinhos, porque é bonitinho falar, agradar, não é? Tomar decisão é mais complicado, é antipático muitas vezes. Aliás, educar é difícil, né? Não é difícil? Eu, como mãe, eu vou te falar, você já é mãe, não? Não, ainda não. Minha filha, aproveite o tempo de glória. Eu acho da vida, hein? Eu acho que o governador colocou mal. Em vez de ser uma atividade cultural, é uma atividade recreativa e de diversão, sem dúvida, ir a um shopping center. E muitos... Cultural, não. Cultural, não. Isso aí ele colocou errado a palavra. Mas é uma atividade, sem dúvida. E não é uma atividade criminosa quando ele não comete o crime de depredar nada, nem roubar, nem ameaçar, nem mas gritar pode. Andar em bando, aquilo ali é o quê? Isso aí que nós estamos mostrando é o quê? Parece que o governador não vê, a população não assiste. Eu não vou para shopping mais, quer saber? Eu ia porque eu achava que era um lugar seguro, agora eu tô com medo. E aí? E os comerciantes que lá estão? Ninguém vê os comerciantes, gente? É um absurdo. Liliane, eu acho que o governador, a frase que eu vi pelo menos é o seguinte, que isso aí não seria, em princípio, um caso de polícia. Poderá ser um caso de polícia a partir do momento de vandalismo e tal, mas eu acho que esse tumulto é muito difícil de você segurar. Primeiro, o cara que quebrar uma vidraça lá, os caras vão invadir tudo, vão roubar tudo. Então, é evidente que o dono do shopping, o dono da loja, o consumidor, como é o caso que a Liliane acabou de dizer agora, vão ficar com uma certa tendência a não ir a esse shopping. Agora, aí aparecem os filósofos da vida. Eu estava lendo o tal do Pedro Abramovay, é do secretário do Ministério da Justiça, é o segundo homem na escala do Ministério da Justiça, depois do ministro. Ele diz que isso aí é simplesmente, olha só a ideia do homem, isso aí é simplesmente uma revolta do proletariado contra o consumidor. Quer dizer, e o cara é um cara que manda, que conhece. Esse tipo de gente. O outro do Afro-Reg lá diz que é problema de racismo, que eles são racistas, porque não deixam o negro ou afrodescendente entrar. Eu nunca vi em shopping ninguém ser punido ou ninguém ser barrado. Até então. Que eu estou falando. Exatamente, eu vi a mesma coisa. Por que não fala isso, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proibiu aos torcedores do Vasco da Gama por 1 ano a entrar num estádio de futebol? A maioria dos torcedores do Vasco da Gama, com certeza, são negros. Isso é mais ou menos básico, é mais ou menos lógico. E eles foram proibidos. Agora, por que eles foram proibidos? Porque são negros? Ou por mau comportamento? Por aquele show que eles deram lá e batendo na gente, massacrando, que percorreu o mundo todo? Foi por isso. Todo mundo está com medo de enfrentamento. Todo mundo está com medo de enfrentamento. E viram o que acontece. Ano de eleição,
tudo é possível. Então, sempre tem um cara lá querendo jogar qualquer coisa para aparecer na televisão e depois ser candidato a vereador, deputado, governador, qualquer coisa. Interrompendo. Não é? Eu acho que é preciso primeiro compreender e entender, porque nós estávamos falando agora há pouco, a fase de cada juventude. Sim, a fase de cada juventude. Na nossa época de juventude, nós tínhamos as tertúlias, aquelas festinhas na casa dos amigos e tal. Tertúlia para paulista é bailinho, né? Lá no Piauí era tertúlia. No Piauí é tertúlia. E assim, e o rolezinho, não é que já é uma coisa de agora, isso já existia e... Quantas vezes eu não vi jovens se encontrar em shopping, numa praça de alimentação? Claro, e pode tal. continuar encontrando. O problema aí é assim, que houve um movimento mais crescente, cresceu, e alguns criminosos mal intencionados estão aproveitando, vamos falar a verdade, aproveitando do movimento. Para poder, por exemplo... É uma forma fácil dele assaltar, roubar. De assaltar, de roubar. Impunemente, porque está no meio daquilo. Isso que nós temos que entender. Agora, assim, todo movimento como esse, é preciso, por isso que eu digo que precisa entender, porque a repressão... ela, ao invés de ajudar, ela faz atrapalhar. Vai me desculpar, vereador. Porque ela aumenta, Aumenta o movimento. O sinal está vermelho, é para parar ou para andar? Não, mas para parar. Quem ultrapassa corre o risco de morrer, de matar e de ser o quê? Punido. Mas ninguém fala em dever aqui. Todo mundo fala em direito. Todo mundo tem direito a tudo. Não tem direito nenhum jovem adolescente, porque eles não são retardados. Tá? Eles não têm problema mental, porque se tivesse a gente ia ver com o maior carinho e amor. Aí sim. Agora eu tenho solução para isso. Não vou ficar falando problema, não. Eu tenho solução. Para cada adolescente que for... Prende igual... Eles não estão andando em manada? Em boiada? Não tem? Eles não estão andando assim? Currala todo mundo. Para cada um que tiver lá, chama o pai e fala, vai pagar R$1.000 para cada um. Vai ser uma beleza, vai ser uma arrecadação ótima para o governo. Vai construir espaço para eles. Porque jovem tem que ter orientação. O fato deles irem ao local, ninguém nunca foi proibido. O que está sendo proibido é a baderna que está acontecendo. Claro. E isso todo mundo quer arranjar justificativa para isso. Não tem justificativa para errado. Errado é errado. Errado é o pai que não orienta o filho dentro de casa tem que pagar pelo filho. O pai que não diz pro filho, você não vai ficar... Minha mãe sempre falou isso. Minha mãe sempre falou, olha, se eu te pegar em enrolo aí, em confusão, nós não fomos adolescente, se eu te pegar lá, pensa que eu vou na delegacia e tirar? Tiro não, minha filha, porque vergonha na cara eu tenho, vocês têm que ter também. Tá vendo coisa errada? Sai fora. Mas o pai hoje não quer falar nada, a mãe não quer falar nada, essa molecada toda não tem pai, não tem mãe, e fica por aí. Agora eu que vou pagar o pato? Você? Arrastão no shopping, naquele espaço que é público, Vila Lobos, Vila Lobos, onde vão as famílias. Isso é direito de quem? É direito de bandido, de jovem, rebeldinho? Lá minha casa, isso teria cura rapidinho. Rapidinho se cura a rebeldia. Por isso que tem que separar o rolezinho dos atos de vandalismo. Então currala todo mundo lá e todo mundo paga multa. Agora, o problema, assim, por que os donos do shopping não procurou os líderes desses meninos e não procurou conversar com eles? Pra quê? Conversar o quê? Pra saber quais que vão pra lá. Não, o prefeito é que tem que conversar com eles. Por que vocês não têm espaço? É culpa do prefeito. O prefeito tem culpa. Vai lá, abre o sambódromo lá pra que essa molecada andando pra lá. O momento que o dono do shopping fala assim, a partir de agora nós só vamos permitir a entrada de menores acompanhados. Qual vai ser o critério? Tá certo. Qual vai ser o critério? Menores acompanhados. O cara que vai com chapéu de funk, ou que vai de bermuda, que vai lá porque usa o chapéu. Não tem nada disso. Não, é assim. O que é contra é a baderna. Eu tenho uma informação que lá no Shopping Interlagos, perto da minha casa, isso antes dos rolezinhos acontecer, da forma como está acontecendo, que lá tem um local da segurança que é usado como tortura e como agressão. A jovem que faz algum Meu filho, quem não apanha em casa vai apanhar na rua. Não, mas eles quem não apanha... Ó, pai e mãe. Podem prender. Liliane Ventura que tá falando. Pai e mãe tem que dar castigo em casa. Se não dá em casa, vai ter na rua. Eles não têm o direito de levar um menino no porão e torturar. Aqui não tem o quê? Fala uma vez, fala duas, não faz. Prende e ele chama a polícia. Vai torturar o menino, Isso aí também é sempre a história da polícia, sempre sobra pra polícia. Não é da polícia, não. A segurança do shopping. Isso aqui hoje é usado pra muita coisa, inclusive pra mostrar isso. Bobagem, ó. Esse negócio de estamos desprotegidos. As câmeras estão todas aí para mostrar tudo. A solução é entendeu? Isso. Entendeu, Fredinho? Fredinho, tá errado. Eu sei que eu não estou defendendo que os que estão indo para lá para fazer vandalismo tá certo. Mas não dá para colocar no mesmo barco dos que vão para lá para conversar, para namorar, para fazer um lanche. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Essa frase não vale mais? Essa frase não vale mais? Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és ou não vale mais? Pois é, mas... Eu escolhi estar no meio da baderna. Se a gente for levar assim, a gente criminaliza todo mundo. Mas, não é criminalizar. É lógico que é. Me conta o seguinte, se você... Então recua. Deixa eu fazer uma perguntinha para ele. Não é recuar.
É ver quem está fazendo baderna, tem que ser preso, ou o pai paga uma multa, como você falou aqui Tem muito que bem, pagar porque o pai não R$1.000 educou. no mínimo. Mas os meninos Como é que você vão... vai separar de 2.000 pessoas, você vai para esse aqui fez baderna, é impossível. E aqui, se você tivesse um restaurante que coubesse 50 pessoas. Faz muito 100 bem, e aí? 50 pessoas. No dia seguinte alguém marca um almoço. Ninguém Não fala em cabe. rolezinho, um almoço no teu restaurante e chegam lá 500 pessoas. Não vai ser responsabilizado? Você Alguém vai não deixar tem... entrar, você vai servir comida, você vai fazer o quê? Você vai ficar Dono do morrendo de shopping, medo. Você é vai isso falar, mesmo. não, opa, 500 pessoas não dá, meu Muito restaurante bom. cabe 50. Por isso que o debate... cabe 50. Por isso que como nós é que temos... Você coloca, como é que você coloca 2.000 pessoas andando dentro do shopping falando palavras de ordem? Quer dizer, meu filho de 10 anos, quando ele vê um negócio desse, o que ele vai fazer? Ele vai ficar com medo. Ele vai querer se esconder. Se um desse... Não, vamos prender o que exagerou. Mas se um desse pega uma bolinha de gude e joga numa vitrine, quebra aquela vitrine e fica aquele monte de mercadoria lá sobrando, que é só você esticar a mão e pegar, eu quero saber como é que você vai individualizar para pegar mesmo. quem pegou. É Vai isso pegar mesmo. nada. A Liliane falou, obviamente é difícil de organizar isso, mas tem que responsabilizar alguém. E, no caso dos menores, são os pais. Bota a é mão evidente. no bolso Claro, um instantinho, bota vai isso. que vai. Jerusa de Jardim, Ângela. Rubens, os moradores com certeza fizeram a denúncia por não aguentarem mais. Digo isso porque eu moro aqui próximo à comunidade que não tem baile, mas em compensação, os vizinhos fazem festa toda semana e não respeitam a lei do silêncio. E aí, hein, como proceder neste caso? Se quem faz a festa também carrega uma arma. Esse que é o problema, tem que chamar o Psyu. O Psyu vai lá, Psyu mas... vai, sim. Vai, eu já vai, chamei mas 10 vezes lá na minha... Não é impossível, São Paulo todo chamando. Cambuci. Luiz Alberto, concordo com o senhor que são mais espaço para que os jovens de bem tenham aí lazer e sem estar sujeitos à convivência com traficantes. Uma política mais humana e igualitária, porque não há como excluir essas pessoas da sociedade como se morassem em outro país. Que são a maioria, sem dúvida. Perfeito. Tem que ter. Elas são a maioria. A maioria não é essa mesa. A maioria não é o shopping. Não. A maioria é esse baile funk. A maioria é esse local onde está fazendo barulho com a arma na mão. Essa é a maioria desse país. Pelo amor de Deus, se a gente não olhar para a maioria e criar para ela a condição de vida mais confortável, com lazer, com tudo que precisa de educação, saúde, etc., nós estamos mortos. Mas o investimento é impreterivelmente, não pode-se mais prorrogar o investimento público. Muito bem. O Haroldo Gomes da Vila Mariana, Luiz Alberto, como foi possível que nem o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, a Assembleia Legislativa e autoridades até do governo do Estado tenham percebido graves desvios nas obras de manutenção lá do metrô? Isso aí é um negócio danado. O que existe hoje em dia na compra pública de um serviço, ou de uma obra, ou de um patrimônio, como o metrô, por exemplo, ele faz através de uma licitação para a construção. A hora que isso não houver um preço globalizado, quer dizer, você determine um valor e a pessoa que estiver interessada de fornecer aquilo por esse valor, com a capacidade de fornecer, pague. Isto é, a obra por preço global, o fornecimento por preço determinado. Isso vai acontecer, infelizmente. É muito dinheiro e é pouca transação de falcatrua. Eu não sei o que é que houve, quem pagou o que para quem. Ouve-se falar que para a compra ou para a construção ou para qualquer coisa de máquinas do metrô, se pagou uma propina para que comprasse de fulano, de Beltrano, por aquele preço ou por aquele outro. Mas eu não sei o que é. Mas isso poderia ser evitado na hora que esse preço fosse público e as pessoas fizessem uma inversão de concorrência. Ao invés de que eu compre aquilo que der o preço menor, eu passe a comprar só pelo aquele preço que eu determino, com a pesquisa de mercado. Luiz Carlos, só um minutinho, só para... Pedir para a gente avançar. Por exemplo, agora mesmo nós estamos fazendo 4 bilhões e 100 milhões de corredores de ônibus através também de uma concorrência pior, com pré-qualificação. Mas não é um preço global, é porque são duas coisas. O ouvinte aí, ele falou sobre a manutenção do mentor. A manutenção é muito difícil fazer um preço globalizado da manutenção. A compra do material, sim, existem preços globalizados, então você tem uma base de quanto custa aquilo. Agora, a manutenção já é um serviço, é diferente. Desde que não se faça concessão, porque hoje você tem uma manutenção em todas as estradas, onde o concessionário concedido é que faz a manutenção. Na hora que você concede a manutenção, concede
o metrô, que tem que fazer o mais rápido possível, que tem que ser concedido, é óbvio, não tem que estar governo fazendo manutenção e utilização do metrô, aí a manutenção cai em cima do camarada que tem a concessão. Então o problema é dele, com aquele dinheiro, ele fazer a manutenção. Exatamente. E tem que ser bem feita. A Marisa Santos, vereador Alfredinho, ela diz, moro em frente a uma praça no Jardim Lourdes, região de Abaquara, mas infelizmente este ano não apareceu ninguém para limpá-la. Tem 2 aparelhos de ginásticas quebrados e a prefeitura não aparece. O que está vendo, hein? A praça é o único espaço do bairro para as crianças e está abandonado. O senhor sabe quem limpa? Os próprios moradores? Uma senhora varre lá de vez em quando. É um absurdo. Como eu faço para que a prefeitura, então, venha e faça a sua parte? Vai na subprefeitura e reclama. A subprefeitura tem que fazer. Acionar imediatamente a subprefeitura de Abaquara, porque eles têm equipes para poder fazer essa manutenção. Cobrar, ir lá, cobrar do subprefeito. E o vereador Alfredinho já vai fazer isso agora. Já vai ligar para o subprefeito de Abaquara e dizer, ou o senhor vai consertar a praça, o senhor disse que não conserta. Alfredinho, para você ainda, ó, vereador, a Valéria de Perus. É possível desligar vereador de subprefeitura, coisa de louco. O vereador é que está... A mulher, na hora que ela reclamou da praça, ela foi reclamar com o vereador. É isso mesmo. Tá louco? Alfredinho, ó, outra para você. Praça tem, só que onde eu moro são 5, estão todas abandonadas. Jardim Santa Fé, em Perus, estão cheias de lixo. As pessoas jogam comida e os ratos passeiam por lá. Na gestão passada tinha alguém que limpava. Agora já era. O Sérgio Cipriano de Brasilândia, Rubens Rezende, o que você vê de bom na atual gestão municipal de São Paulo que não percebeu nas últimas gestões? De bom? Vai para mim isso aqui? Não, para mim, de bom... Olha, sinceramente, eu não vejo nada, viu? Eu não vejo nada. Ao contrário, na Mas última gestão... combate à corrupção, delegado? Nossa! Do pegaram o homem principal dele metendo a mão lá. O que é isso? O cara até saiu. Aliás, aquele foi um tiro no pé maravilhoso, né? Que ele deu mesmo. Eu acho o seguinte... Mas os fiscais que foram presos, os fiscais corruptos que estavam roubando o ISS, dizendo milhões... Mas quem era o fiscal? Era o chefe? Era o chefe do... O fiscal não era o chefe, não, senhor. Peraí, não vamos discutir, não. Então vamos pegar o jornal. Aí a gente lê só o nome, tem nome, endereço, telefone, saiu de lá, era do PT e era ligado lá ao governador. Era quem falou, inclusive, para se fazer esse tipo de auditoria deles. Foi o primeiro a dançar. Agora, deixa eu falar. Na administração interior, que eu também não gostei, nada disso, mas ele fez uma coisa que eu achei interessantíssimo, que foi a cidade limpa. A cidade realmente chegou a ficar limpa, principalmente sem os odós, sem uma série de coisas. Hoje a cidade já está inteirinha pichada, está uma sujeira, tá? Eu não vejo nada. E o tal do corredor lá, como é que chama? Não é corredor de ônibus. Faixa exclusiva. Faixa exclusiva de ônibus. Isso é um absurdo. Isso aí não tem como falar. Onde você mora? Eu moro em Ibirapuera. Se o senhor morasse lá em Parelheiros, você ia elogiar. Não ia elogiar. O morador de Parelheiros está ganhando, não tá ganhando 40 minutos para vir, senhor, 40 minutos para voltar. Isso é mentira. Não é mentira. Isso é mentira, Alfredinho. Não é mentira. O senhor, por acaso, mediu? Ah, sim, já nós fizemos. Eu não, a Folha. Não, então você vai até a barragem e pega o ônibus lá. Meu querido, vamos fazer o seguinte. Se você medir do ponto inicial ao ponto final, você vai ver que ele está perdendo tempo. Agora, se você medir no trecho em que o ônibus anda sozinho na faixa, evidentemente, daí você mede aquele trecho. Por exemplo, o indivíduo pega um ônibus em frente à ACD na 23 de maio e vai até a Liberdade. Então, ele ia antes em 10 minutos, agora vai em 5. Então, diminuiu em 50% o tempo que ele viajou. Delegado, mas cidade não tem mais espaço para carro. Você tem que entender isso. Eu não estou falando isso. Não estou falando de cidade não tem espaço para carro. Eu te ouvi. Eu gasto 1h30, 2 horas de casa para cá de carro. Mas eu não estou falando isso. Agora, o ônibus que sai, esse ônibus que passa na 23 de maio, ele não vem da 23 de maio. Ele vem lá de São Judas. Ele passa pelo Jabaquara, Saúde, São Judas, pega a República do Líbano para cair na 23 de maio. E a cidade ficou inteira parada. Veja só. Dá para falar um minutinho? Não? Está acabando. Está acabando. Então, pegue um terço do teu corpo e impeça que o sangue circule. Vê o que vai acontecer contigo. Vai morrer. Como está acontecendo com a cidade. Não existe. Isso é uma falácia que dá para vender uma ideia completamente falsa. Se desse para resolver o problema do trânsito em São Paulo com uma lata de tinta e um pincel, olha, outros já tinham resolvido. Isso é para o senhor que usa carro e mora aqui bem pertinho do centro. Agora, se o senhor morasse lá... Não me venha com luta de classes. Não me venha com luta de classes. Não é nada disso. Se eu morasse lá...
tem nenhum problema de querer usar o carro. Você usa. Só que você vai ficar 2 horas no trânsito e o ônibus vai andar em 30 minutos. Eu trabalhei na Zona Leste. Ninguém andar de carro. Querido, eu trabalhei na Zona Leste. Eu uso o carro. Eu podia pegar o ônibus, eu gasto 1h30. Mas você usa o carro que você quer. Se eu pegar o ônibus, eu vou ganhar 30, 40 minutos também. Você não vai ganhar de jeito nenhum, você vai perder. Eu vou ganhar. Se você pegar o ônibus na faixa que ele anda exclusivamente, você vai ganhar. Se você pegar do ponto final para descer... Pega o ônibus um dia que o senhor vai saber. A Folha mediu e deu isso. Joel, uma pergunta para você. São Paulo é uma cidade vigiada, para todos os lados tem câmeras. Prédios residenciais, comerciais, centros comerciais, praças. Mas eu não vejo que esse número é suficiente e que as áreas mais periféricas utilizem o sistema para solucionar problemas de segurança. Qual é a solução aí? Você tem 30 segundos, por favor. Bom, rapidamente. Infelizmente, as câmeras que foram instaladas não são câmeras de boa qualidade, porque são câmeras que há muito tempo já foram instaladas. O importante é a gente fazer um retrofit, trocar essas câmeras por câmeras melhores e investir na segurança pública, especialmente nas nossas periferias, que estão tão carentes. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Encerramos o programa Gente que Fala, agradecendo a cada um dos nossos ilustres convidados aqui da mesa e você. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha. Beijo e até o próximo. Eu queria...